E aí, pessoal, já como vão? Beleza. Seguinte, eu analisei aí, né, fiquei um tempinho, alguns dias sem soltar vídeo, sem nada, tive alguns problemas pessoais aí, umas coisas para acertar. E foi o suficiente para mim ver umas coisas na sociedade que eu realmente. É na nossa sociedade brasileira, né? Como sempre. Eu não consigo analisar tão enfaticamente e tão minuciosamente outras sociedades, porque eu não estou presente nelas. Mas a nossa sociedade eu consigo ver de uma maneira bem legal. E, velho, o que eu vou falar hoje, eu já venho falando há muito tempo. Só que eu vou aproveitar o gancho. E, né, vamos lá. Questão toda, né, a sociedade ela tá aceitando as coisas extremamente fácil, no modo geral, né? Não estou separando esquerda de direita, de nada. Eu estou dizendo como a sociedade como um todo. O nível das pessoas de buscarem, de tentar interagir com o assunto que está sendo discutido é pífio, é meio ridículo, mas vamos lá. A estrutura dessa não mudança, dessa não busca, ela está sendo vem vindo aplicada de uma maneira muito na manha, tudo. Eu hoje, né, relembrando, para fazer esse vídeo, eu relembrei alguns fatos da minha vida escolar e eu consegui pontuar as coisas. Olha que interessante. Eu comecei a estudar no ano de 81, né? E ginásio eu fui em 85, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. O ginásio, o primário era primeiro ao quarto, o ginásio era do quinto ao oitavo, aí tinha o colegial do primeiro ao terceiro. Então eu comecei a estudar em 81, no ginásio em 85. E ali, não que na época eu consegui entender o que eu estou passando hoje, mas hoje, olhando, eu já consigo pautar as diferenças. Então, automaticamente, eu comecei a estudar no regime militar, né, com educação moral e cívica e tudo, bibibi, blá, blá, blá. As regras sendo aplicadas, eu tendo que obedecer as regras, tudo. Dificilmente você via um BO bem feio na escola, era muito difícil, tinha que seguir. Não que eu não fosse arteiro, nossa, eu era o. Vocês não têm noção de que eu era na escola, eu era. Entende, vocês já entenderam, eu era o aluno número um quando se tratava em arte, assim, arte que eu tô dizendo é aprontar. Mas nunca desrespeitei os funcionários, direção, essas coisas. Eu era o serelepe, porque eu era muito podado em casa. Chegava na escola, meu amigo, o bicho pegava. Mas isso é um outro assunto. Então o que acontece? Eu estudava de um jeito meio diferente. Eu não tenho tantas lembranças dos métodos, mas a estrutura eu vejo e lembro muito bem. Inclusive a minha segunda série, os caras dizem de escola de lata, minha segunda série, assim, em 1982, eu fiz uma sala de madeira também, tá? De uma ampliação. Eu estudei na escola, fiz o primário na escola Isamael Vicente, aqui no Jabaquara. E então, para onde nós vamos nesse vídeo? Não foi embutido na nossa cabeça a busca, ou melhor, foi até tirado isso, a questão da busca. Eu me lembro muito bem ali que da segunda, terceira série, para ser mais exato, terceira série em diante, até o final do ginásio, cara, a gente tinha que fazer muitos trabalhos de pesquisa escrita, né? Logicamente a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. Então a gente tinha muitas pesquisas escritas. Eu ia lá para a biblioteca do Centro Cultural do Jabaquara e pesquisava determinado assunto, pegava livros e tudo. Aquilo vivia pinchado de gente estudando. Hoje eu não sei nem se existe aquele prédio, para vocês terem ideia do nível. Tudo bem, eu entendo, a internet está aí, se torna absolutamente imbecil ter um negócio daquele, sem problema algum. Mas você tem ideia que a gente era incentivado a ir lá e buscar o assunto, escrever tudo caligraficamente, entendeu? Era na mão, não tinha impressora, não tinha nada disso, era na mão. O que também eu acho que não é tão
Desculpa o bocejo, mas que o gordinho tá zoado. E eu não vou editar, vocês sabem disso. Mesmo escrevendo na mão, eu também não achava lá muito. Eu acho que eu deveria ter mais opções. A gente vai chegar nisso mais tarde. Então você vai lá, escreve um papelzinho, pá, folhas de almaço. Quem de vocês conhece a folha de almaço? É uma folha de 2 páginas, né? Toda pautada, pá, e você escreve. Uma folha na frente, aí tem outra nas costas, outra, dá pra escrever. Tipo 4 folhas né? E isso, a gente vivia fazendo trabalhos disso. Leitura, tinha que ler livros. Eu lembro que a minha primeira grande decepção assim foi Esfalion, da coleção Vagalume. Eu nunca vou esquecer desse livro. Eu peguei esse livro e li 3 páginas. Eu não consegui mais ler. De tão ruim que era na minha visão. A contrapartida, né, o inverso, eu li O Gênio do Crime em 3 horas. Que é um outro livro infanto-juvenil, né? Naquela época tinha. Seria. Esfalion eu não conseguia ler, eu não consegui ler. Eu li 3 páginas, eu tive que fechar o livro. Eu não consegui. Eu não entendo até hoje. Nunca peguei para tentar ler de novo, mesmo depois de adulto. Que não faz muito sentido. Embora ficou marcado que eu lembro o nome, a coleção e tudo. Esse livro eu não consegui ler. O Gênio do Crime eu li em 3 horas. O livro inteiro, tinha umas 200 páginas do livro, eu lembro até hoje. Minha avó ficou besta, eu li e fiz a prova e tirei 10. Então, você era incentivado a fazer, a buscar. Hoje eu não vejo mais isso. Eu acompanhei a vida de estudo dos meus 3 filhos. Não do jeito que eu gostaria, mas do jeito que me foi. Que deu. Porque eu tinha que trabalhar. Coisas da vida de um cara de classe média baixa. Tinha que trabalhar, bichão. Então não dá pra mim ficar na teta. O que eu sempre cobrei eles eram as notas, o comportamento, essas coisas. O que é absolutamente normal. Nada fora do comum, né? Então, essas coisas eu via no meu período. Eu não tinha internet, não tinha nada. Eram os livros da biblioteca, os jornais e revistas da banca de jornal e acabou. Você não tinha canais. Você tinha rádio para ver, televisão, mas aí você já sabe do que a gente está falando. Então aí não tinha muita coisa. Hoje a gente tem internet, ok, sem problemas. Ela não é acessível a 100% do povo? Não, não é acessível a 100% do povo. Sem problemas. Mas temos que começar a andar. Mas vamos lá, esse é um outro papo. Qual é o meu grande problema? Eu chego no colegial ali, né? Eu saí da 8ª série, Laís Amaral Vicente, fui pro colegial João Ramos Comenos. Foi no primeiro ano do João Ramos Comenos, eu tive coisas que me marcaram muito, né? É uma mudança absoluta de ambiente, né? Você sai de um ginásio, de uma escola cheia de pivetalhada para uma escola onde o pessoal, né, é mais cabeça, tudo. Eu, como era bem arteiro, bem serelepe, então eu tinha que mudar um pouco o conceito, mudei. Foi aquela fase de amadurecimento, né? Inclusive algumas pessoas nem acreditaram que eu mudei tanto. Eu virei uma chave, né? Virei um botão, simplesmente. E a pegada é essa. Aí o que aconteceu? O primeiro ano eu fiz isso em 1991. Primeiro ano do colegial foi em 91. Às vezes eu falo, pô, 85 você entrou no ginásio e só fez colegial em 91. Eu repeti 3 vezes. Uma vez a quinta, uma vez a sexta, uma vez a sétima. Não por burrice. Vocês sabem por quê. Eu era muito louco. Muito louco. As professoras mesmo não entendiam porque eles não repetiam. Mas eu tirava um ponto negativo, aprontava para tirar 2 negativos. Mais ou menos assim, tá? Porque tem pernetismo de ponto positivo e ponto negativo. Não sei se ainda hoje tem isso, mas... E aí eu entrei no Comênios, tudo, primeiro ano, me deu um estalo, assim, eu falei, mano, olha o ambiente que eu tô, o pessoal mais adulto, tudo, vamos partir pro próximo nível. E fui. Cara, e eu apliquei a mim o meu método de estudo. Até a 8ª série era muito engessado as coisas que a escola falava pra minha mãe chegava em mim e falava, faz assim, seu burro, né? Tipo, então no colegial eu me permiti, eu cheguei e falei pra minha mãe, ó, para, que agora é comigo. E eu me permiti aplicar o meu jeito de estudar, como eu gostaria de estudar sempre. E comecei. E me dei muito bem. Né? Eu não sou um cara de ficar escrevendo que nem retardado. Infelizmente eu tenho esse problema.
Mas é outra coisa também. Então, eu senti o primeiro ano do colegial, eu tive 3 professores, talvez os 3 melhores professores que eu tive na vida no mesmo ano. O Mauro de Física, o Fernando de Química e a Rita de Matemática. São 3 pessoas que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Foram pessoas que hoje eu me moldo muito no esquema de aula deles, porque eles eram fantásticos. Tenho o que dizer, é foda. Os caras são monstros. E a dinâmica de aula deles, eles sempre incentivando você, sempre dando porrada. Sempre, sabe a diferença? Sempre falando, você é um bosta, consegue, você vai. Aquele negócio de incentivando. Cara, isso serviu como um combustível. Pelo menos pra mim e pra maioria das pessoas que eu via, foi muito bom. Aí justamente no 91 para 92 houve um negócio de escola padrão, uma mudança nos protocolos da educação do estado de São Paulo. E justamente os 3 professores que eram os melhores não se encaixavam nesse padronizamento. Assim, não se encaixava nas ferramentas que o Estado queria colocar. Lógico, já queria pôr os mansos. O professor que veio para o segundo ano, eu corrigi ele fazendo conta na lousa. Ele fazendo conta na lousa, eu corrigi ele porque ele estava fazendo errado. Pra vocês terem uma ideia dos professores que eles colocaram. Então eles já queriam... eles não estavam eles não queriam saber da capacitação, eles queriam saber só se tocava, se dançava como eles tocavam a música. Essa é a verdade. Basicamente, o começo do nosso papo é esse. A gente foi meio que sendo podado. As ferramentas foram melhorando, mas a gente foi sempre muito podado na questão de livre pensamento. Eu vou explicar agora o que eu penso a respeito disso. Eu tive a sorte de ver essa transição, né? Modéstia à parte, eu tive a sorte. Então é um bagulho que hoje pra mim fica muito claro, né? Como eu já disse antes, um dos únicos 3 pilares que o governo tem que agir é a educação, né? E digo talvez que seja dos 3 pilares o que menos evoluiu. Justamente o que deveria evoluir mais é o que vai ajudar a formar os outros 2. Porque saúde sem médico não vive. Justiça sem advogado também não vive. Então, e da onde você forma advogados e médicos? Com educação. Olha, para mim extremamente lógico, mas né, vamos lá. A educação ela não evoluiu em nada nos seus métodos de aplicação, na minha opinião. Eu tenho esposa pedagoga, eu sei como que é a cabeça dela, como ela foi tecnicamente instruída a ensinar. Eu sei, eu vejo. E outra, meus 3 filhos estão na escola. Não preciso ser um gênio para entender. Tá? Pra vocês terem ideia, leis são criadas todos os dias. Né? E nenhum tratamento de saúde usa exclusivamente métodos de um século atrás. Certo? Mas se você pegar uma foto de uma sala de aula de um século atrás e uma foto de uma sala de aula de hoje, eu digo da rede pública, ok? Que é da rede acessível ao povo. Se você pegar uma foto de uma sala de aula de um século atrás e uma sala de aula de hoje, qual a mudança que você vai ver? Nenhuma. Estruturalmente a mesma coisa. Um quadro negro, um professor, crianças sentadas escrevendo. Acabou. Não mudou absolutamente nada em estrutura e técnica. Na minha opinião, baseado nos resultados que eu vejo. Hoje temos livros nas estantes, nas salas de aula, né? Pelo menos nas escolas públicas, eu digo aqui em São Paulo, porque é o que eu acompanho dos meus filhos. Temos livros lá aos montes, não atualizáveis. Não atualizáveis, né? Na minha opinião, dinheiro jogado fora. Ponto. Na minha opinião, eu tenho direito a ter essa opinião. Hoje as ferramentas de mídia e de informática, elas são muito acessíveis. Né? São muito acessíveis. Desculpa, mas são. Né? E mesmo nos lugares onde não são tão acessíveis, nós não podemos nivelar por baixo. Nós temos que ir subindo o nível. Ok, esse nível subir, a gente tenta ir subindo os outros juntos. Porque a gente já tem experimentos, a gente já tem técnicas aprimoradas, já consegue trazer os outros juntos. Se não começar, não sai do lugar. Né? A corrida tem que ter um start, tem que ter um pole position, tem que ter um que está largando em último. Ninguém larga na mesma posição. Digo para vocês, um projetor custa muito menos do que uma estante de livros. Um projetor de boa qualidade
Custa menos do que todos os livros que estão numa estante. E o projetor, ele vai estar lá para uso em todas as matérias. Certo? Ah, não, mas os vândalos vão destruir. Meu querido. O problema não é o problema não é o projetor, são os vândalos. Quem cria os vândalos? É a sociedade, são os pais. Aí fica difícil, concorda? Concorda que fica difícil? Só que aí a gente tem um pequeno problema, que talvez alguns não vão gostar. Vocês já sabem. Quem me conhece sabe a minha opinião sobre isso. As aulas não se fazem sozinhas. Elas não se criam do nada. Nada vem do nada. Fica a dica, hein? Nada vem do nada. E nem se atualizam também sozinhas. Então os professores eles vão ter que gastar um tempo fazendo aulas. Né? Aí vai falar, não, mas é ruim mexer. Queridão, desculpa. Os professores usam para ver YouTube, os professores usam para ver e-mail, tudo. A ferramenta tá aí, é só usar. Aí ela fala, não, mas... E tem a questão do collab também, né? Você pode fazer aulas colaborativas. Pô, nossa, o seu modelo de aula ficou legal, o seu layout de aula ficou legal. Posso copiar e inserir no meu assunto? Cara, eu já passei procedimentos do meu trabalho para inúmeros profissionais da minha área. Pô, esse jeito aí que você fez é legal. Posso copiar? À vontade, amigão. Meu conhecimento é de todos. Entendeu? Tem a questão da troca, você também tem que incentivar isso. Até entre os profissionais, para os profissionais incentivar isso com as crianças. Uma criança que tem uma... Eu mesmo, no colegial, eu sempre fui muito bom em física e química, né? Com o Mauro, né, professor de física, eu tinha um pouco mais de abertura e tudo. Mas quantas vezes eu já não sentei do lado, a pedido dele, sentei do lado de colegas de sala explicando pro cara como que era aquela coisa, a pedido dele. Max, é uma puta, vai lá, ajuda aquele cara que eu não tô conseguindo entender muito bem, vê se você consegue ajudar ele. Era assim, entendeu? Por quê? Porque eu meio que, em física, eu sempre me saí muito bem. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Então tem que ter esse collab, tem que mudar a estrutura, não é cada um sentado na sua cadeira, com a tapa olhando para frente e um professor falando lá na frente. Tem que mudar esse sistema. Tem que mudar. Só que para isso vai requerer muito não, mas um pouco mais de trabalho dos professores. E detalhe, se o cara faz uma aula, se o cara vai fazer nas aulas, por exemplo, não precisa dar toda a aula de multimídia também. Ele pode ter uma aula de multimídia por semana, certo? E aí nas outras aulas da semana, ele vai discutindo os assuntos apresentados na aula de multimídia. A questão da aula de multimídia é a questão da possibilidade de atualização instantânea da informação. Um exemplo, tem um livro daqueles lá, vai falar de Covid. Um exemplo. E a Covid já está chutando nossa bunda há mais de um ano. Vocês entenderam o que eu quero dizer? E hoje, se uma aula de biologia, ela pode ser muito bem incrementada no assunto de Covid, porque é uma coisa atual. Então, entendam, a atualização tá aí, fica fácil. Né? Você vai estar sempre falando de coisas atuais. Vai chamar a atenção da molecada para coisas que elas estão olhando em volta. Né? Então, o método tem que mudar. Eu conversando com alguns profissionais, inclusive até com meu filho, o caçula, ele me disse que tem alguns professores que até tentam fazer isso, mas eles são muito podados por causa das regras do sistema de cima. Secretaria da Educação, né? Ministério da Educação. Ou isso muda, ou a gente vai sempre criar os burros que a gente está vendo hoje. Hoje quem sobressai é tirado, é nerd, é isso, é aquilo, ou com uma televisão muito louca, é diferente. Ah, você é retardado, você é louco. Tem que estar sempre naquele quadradinho lá deles, e aí tá bom. Tá errado, gente. Tá errado. Tá? Infelizmente eu conheço casos de professores que não conseguem digitar no Word. Como que um professor que não consegue digitar no Word vai ensinar para crianças que tem Facebook, que jogam jogos online, que às vezes sabem mais inglês, inclusive, do que eles, porque jogam jogos online? Vocês entenderam onde eu vou chegar? Tem que mudar a didática das coisas. Tem que incentivar o cara a buscar. Além de criar-se pelo menos 3 caminhos, já partindo ali, eu acredito eu, na minha visão, do ginásio. Né? Olha, você quer fazer, você vai, o que você gosta mais, exatas, humanas ou biológicas?
né? E você já fecha as salas baseado naquele padrão, entendeu? Pega a primeira semana de aulas e faz uma entrevista com os alunos. Não fecha as salas. Fala, o que você gostaria de seguir? O que mais você gosta de estudar? Ah, eu quero mais biologia. Já marca lá, B. Você gosta mais de exatas? Ah, eu gosto mais de exatas. Mete um E no nome. Depois pega-se esses dados e monta-se as salas focado naquele negócio. Não que ele não vai ter aula de biologia, mas com uma ênfase um pouco maior para aqueles assuntos que eles gostam. Ponto. Além de atrair os alunos a querer aprender mais, já vai preparando eles para cima. Aí o colegial também já faz uma coisa um pouco mais afunilada. Por que não? Preparar os profissionais, preparar os cidadãos para frente. É isso que eu gostaria de ver. Eu sei que eu não vou ver, eu sei. É ilusório, mas eu precisava deixar isso para vocês. Para daqui 100 anos, quem sabe, estar assim e alguém falar: porra, esse velhão aí falava isso já. É triste, mas é a verdade. É louco. A educação é a base. Se a gente não aprende a pensar e a buscar, a gente não é nada, tá bom? Gostaria mais de interações com vocês. Deixem mais perguntas. O que vocês acham? Se eu viajei, se eu não viajei. Se o que eu posso melhorar de repente. Tá bom? Obrigado a todos aí.